Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de descoberta e reflexão, onde as palavras ganham vida e as ideias se transformam em ferramentas para a nossa evolução diária. Hoje, quero começar com uma imagem que talvez vocês já tenham visualizado, mas que carrega uma verdade tão profunda que merece ser revisitada com novos olhos. Imaginem um velho sábio, sentado sob o céu estrelado, conversando com seu neto. Um menino, com os olhos arregalados de curiosidade, pergunta sobre a vida, sobre o bem e o mal, sobre por que as pessoas agem como agem. O avô, com a voz rouca pela experiência dos anos, responde que dentro de cada ser humano ocorre uma batalha terrível. Uma luta constante entre dois lobos. Um deles é o lobo da negatividade. Ele é a raiva, a inveja, a tristeza, o arrependimento, a ganância, a arrogância, a autopiedade e o ressentimento. O outro lobo é o da positividade. Ele representa a alegria, a paz, o amor, a esperança, a serenidade, a humildade, a bondade, a empatia e a verdade. O neto pensa por um momento e pergunta: e qual lobo vence, vovô? O velho simplesmente sorri e responde: aquele que você alimenta. Essa história, simples em sua essência, é o coração pulsante do que vamos explorar hoje, baseados na obra inspiradora de Mac Anderson. O poder da atitude. Ela nos lembra que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, as tempestades, os atrasos, as crises econômicas ou o comportamento dos outros, temos o poder absoluto e inegociável de escolher qual lobo vamos alimentar. Temos o poder de escolher a nossa atitude. E é fascinante perceber como essa escolha molda não apenas o nosso dia, mas o nosso destino. A atitude não é apenas um estado de espírito passageiro, é o pincel com o qual pintamos as cores da nossa realidade. Se a lente está suja, o mundo parece cinza. Se a lente está limpa, até mesmo nos dias nublados conseguimos enxergar a beleza da luz difusa. Seguindo esse fluxo de pensamento sobre como a nossa perspectiva interna altera a realidade externa, somos levados a refletir sobre a paixão e o entusiasmo. Mac Anderson nos conta uma história incrível sobre um homem chamado Sam. Certa vez, ao fazer o check-in em um hotel, o autor foi atendido por Sam, um recepcionista que não apenas fazia o seu trabalho, mas irradiava uma luz contagiante. Enquanto ajudava com as malas, Sam comentou sobre como o dia estava bonito. O autor concordou, mas Sam continuou, compartilhando com um sorriso genuíno que tinha passado a semana cuidando dos netos e como aquilo tinha sido revigorante. Curioso com tanta alegria vinda de alguém que estava carregando peso, o autor perguntou se ele tinha tido férias maravilhosas. Sam parou, olhou nos olhos dele e disse algo que deveria ser um mantra para todos nós: Senhor Anderson, para mim, todos os dias são dias maravilhosos. Aquela frase ecoou. Sam não tinha uma vida isenta de problemas, certamente tinha suas contas e preocupações, mas ele escolheu viver com paixão. Ele escolheu tratar cada dia como um presente. E essa atitude não ficou restrita a ele, ela transbordou e tocou o autor, mudando completamente o humor dele naquele momento. Isso nos mostra que a paixão pela vida não depende de grandes eventos ou de ganhar na loteria. Ela reside na maneira como encaramos as pequenas interações. Quando escolhemos a paixão, quando escolhemos colocar alma naquilo que fazemos, seja carregar malas ou gerir uma multinacional, nós nos tornamos faróis. E a beleza disso é que a luz que emitimos acaba iluminando nosso próprio caminho. É uma via de mão dupla. Ao elevar os outros com a nossa atitude, nós inevitavelmente nos elevamos. E falando em elevar os outros, não podemos subestimar o poder de um gesto tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderoso quanto um sorriso. Há uma passagem no livro que ilustra perfeitamente como a nossa atitude pode ser um vírus, positivo ou negativo. O autor relata uma ida a uma pequena loja de conveniência para comprar um jornal e alguns chicletes. A moça do caixa, ao passar os itens, brincou dizendo que a conta tinha dado $5, um valor absurdo para tão pouca coisa. Antes que o autor pudesse reagir, ela riu e disse: estou cobrando uma taxa extra por ter feito você sorrir. Ela continuou conversando, dizendo que não entendia por que os jornais só traziam mais notícias na primeira página e que adoraria ver um jornal dedicado apenas a histórias de bondade e esperança.
Aquela interação durou menos de 2 minutos, mas o autor saiu da loja sentindo-se mais leve, mais otimista. No dia seguinte, ele voltou à mesma loja. Desta vez, outra funcionária o atendeu. O cenário era o mesmo, a tarefa era a mesma, mas a atmosfera era gelada. A moça não sorriu, não cumprimentou, apenas resmungou o troco e gritou próximo. Duas pessoas, mesma função, mesmo ambiente, mas impactos diametralmente opostos no mundo ao seu redor. A primeira escolheu ser uma fonte de luz, a segunda, uma nuvem de chuva. Isso nos leva a questionar: que tipo de impacto estamos deixando nas pessoas que cruzam o nosso caminho? Será que somos a pessoa que, ao sair de uma sala, deixa todos mais felizes, ou somos a pessoa que deixa todos aliviados por termos saído? A nossa atitude é a nossa assinatura emocional. Todos os dias, ao nos olharmos no espelho, deveríamos nos perguntar: quem eu quero ser hoje? Alguém que contamina ou alguém que cura? Mas manter essa atitude positiva requer mais do que apenas sorrisos, requer uma dose maciça de coragem e resiliência. Especialmente quando a vida nos diz não. A história está repleta de pessoas que poderiam ter desistido, mas cuja atitude transformou o fracasso em combustível. Pensemos em Michael Jordan. Hoje, o nome dele é sinônimo de excelência no basquete, uma lenda viva. Mas houve um dia, uma tarde específica durante o ensino médio, que poderia ter sido o fim da sua carreira antes mesmo de começar. O jovem Jordan correu para o ginásio da escola para ver a lista dos selecionados para o time oficial. Seus olhos percorreram a lista de cima a baixo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O nome dele não estava lá. Ele foi rejeitado. Imaginem a dor, a vergonha, o sentimento de inadequação de um adolescente. Ele foi para casa, trancou-se no quarto e chorou. A maioria das pessoas teria parado por aí, aceitando o veredito de que não eram boas o suficiente. Mas a atitude de Jordan diante daquele fracasso foi o que definiu o seu futuro. Aquela rejeição acendeu um fogo dentro dele. Durante o ano seguinte, ele treinou obsessivamente. Dizem que ele praticava até debaixo de chuva, sozinho, visualizando cada arremesso. A atitude dele não foi de vitimismo, mas de determinação. Ele entendeu, talvez intuitivamente, que o fracasso não é o oposto do sucesso, mas sim parte integrante dele. A resiliência é essa capacidade de olhar para a derrota e dizer: você não é o meu fim, você é o meu professor. Quantas vezes deixamos que um não defina o nosso valor? A lição aqui é clara: a sua atitude diante da adversidade é o que determina a altitude do seu voo. E essa altitude, esse voo pela vida, não é feito apenas de conquistas profissionais ou superações pessoais, mas fundamentalmente da qualidade das nossas conexões humanas e do amor que somos capazes de dar e receber. Há momentos em que a atitude se manifesta como puro amor, transcendendo regras e expectativas. Uma das histórias mais comoventes que ilustram isso aconteceu nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992. O corredor britânico Derek Redmond era o favorito para os 400 metros rasos. Ele treinou a vida inteira para aquele momento. A arma de partida soou e ele disparou. Estava liderando, correndo com a força de um vendaval. De repente, no meio da reta oposta, ele sentiu uma dor excruciante. Seu tendão se rompeu. Derek caiu na pista, segurando a perna, com o rosto contorcido de dor e desespero. O sonho olímpico tinha acabado ali. As equipes médicas correram com a maca, mas Derek, num ato de bravura insana, levantou-se. Ele começou a pular em uma perna só, determinado a terminar a corrida, mesmo que fosse em último lugar. A dor era visível em cada salto. De repente, um homem furou o bloqueio de segurança nas arquibancadas. Ele empurrou os seguranças e correu para a pista. Era Jim Redmond, o pai de Derek. Ele alcançou o filho, colocou o braço dele sobre seus ombros e disse: "Você não precisa fazer isso." Derek, chorando, respondeu: "Sim, eu preciso." E o pai então disse: "Então, nós vamos terminar isso juntos." E assim, pai e filho, abraçados, caminharam os últimos metros da pista olímpica.
Enquanto 65 mil pessoas no estádio se levantavam em uma ovação ensurdecedora, muitas delas em lágrimas. Essa cena nos ensina algo profundo sobre a atitude do amor. O pai de Derek não estava preocupado com as regras do Comitê Olímpico, nem com a segurança, nem com o fato de que seu filho não ganharia medalha alguma. A atitude dele foi de suporte incondicional. Se você vai passar por essa dor, eu vou passar com você. Na vida, muitas vezes somos o Derek, feridos e tentando terminar a corrida. Em outros momentos, somos chamados a ser o Jim, a pessoa que pula a cerca e oferece o ombro. A atitude de compaixão e solidariedade é o que torna a experiência humana suportável e, mais do que isso, sagrada. Não estamos aqui para correr sozinhos. Continuando nessa reflexão sobre o que realmente importa, somos levados a pensar sobre como gastamos o nosso recurso mais precioso e irrevogável: o tempo. Muitas vezes, vivemos no piloto automático, adiando a felicidade, adiando o tempo com a família, adiando a vida, achando que teremos todo o tempo do mundo. Mac Anderson compartilha uma metáfora poderosa conhecida como a teoria das 1000 bolinhas de gude. Um homem, ao perceber que estava envelhecendo, fez um cálculo simples. Considerando a expectativa de vida média, ele calculou quantos sábados ele ainda teria de vida se vivesse até os 75 anos. O número o assustou. Então, ele comprou 1000 bolinhas de gude e as colocou em um pote transparente. A cada sábado que passava, ele tirava uma bolinha e a jogava fora. Aquele ato físico de ver as bolinhas diminuindo no pote mudou radicalmente a sua atitude. Ele parou de se preocupar com coisas triviais. Parou de trabalhar horas extras desnecessárias em detrimento da família. Cada bolinha que saía era um lembrete visual de que o tempo estava escorrendo. Quando a última bolinha saiu, ele sentiu uma paz imensa, pois sabia que tinha usado seu tempo com sabedoria. Essa história nos confronta com uma pergunta urgente: o que estamos fazendo com as nossas bolinhas de gude? Estamos gastando nossos sábados, nossos momentos livres, com raiva, ressentimento ou preocupações fúteis? Ou estamos investindo em memórias, em risadas, em presença? A atitude de priorizar o que é essencial é a chave para uma vida sem arrependimentos. E o que é essencial muitas vezes se manifesta na forma como tratamos aqueles que, teoricamente, não podem fazer nada por nós. A verdadeira medida da grandeza de uma pessoa não é como ela trata o CEO da empresa, mas como ela trata o garçom, o faxineiro, o coletor de lixo. O autor recorda uma lição inesquecível de seu pai. Eles tinham uma loja e, certo dia, um coletor de lixo entrou, sujo do trabalho, para conversar. O pai do autor tratou aquele homem com a mesma dignidade, respeito e atenção que daria ao prefeito da cidade. Perguntou sobre a família, ouviu suas histórias. O jovem Mac, impaciente, perguntou depois por que o pai perdia tempo com aquele tipo de gente. O pai, com a sabedoria serena dos justos, ensinou-lhe a regra de ouro: trate os outros como você gostaria de ser tratado. Todos têm uma história. Todos têm batalhas. A atitude de respeito não deve ter hierarquia. Essa lição de humildade e humanidade é um pilar fundamental. A gentileza é uma linguagem que o surdo pode ouvir e o cego pode ver. Quando adotamos a atitude de que cada ser humano que cruza nosso caminho é importante, criamos uma rede invisível de boa vontade. Nunca sabemos quando precisaremos da mão estendida de alguém que um dia ajudamos ou simplesmente respeitamos. A vida tem uma maneira curiosa de girar, e a bondade plantada hoje é a sombra na qual descansaremos amanhã. Além disso, para manter essa atitude positiva e vibrante, precisamos falar sobre o cuidado com a nossa própria mente. Assim como um jardim, a nossa mente requer manutenção constante. Se você não plantar flores, as ervas daninhas crescerão automaticamente. Ninguém precisa plantar ervas daninhas, elas surgem do descuido. Da mesma forma, pensamentos negativos, medos e inseguranças surgem quando não cultivamos ativamente o otimismo, a gratidão e o aprendizado. O autor nos incentiva a podar nossa vida, simplificando-a, removendo o excesso de compromissos que nos drenam e focando no que nos nutre. Isso inclui também a atitude de eterno aprendiz. A história de John James Audubon é um exemplo clássico.
Ele falhou nos negócios repetidas vezes. Poderia ter aceitado o rótulo de fracassado. Mas ele teve a atitude de olhar para dentro e redescobrir sua paixão pela natureza e pela arte. Ele começou a pintar pássaros. O que parecia um hobby inútil para os padrões de negócios da época tornou-se sua obra-prima. E hoje ele é lembrado como um dos maiores naturalistas e pintores da América. Ele encontrou seu propósito porque teve a atitude de não desistir de si mesmo. De continuar buscando onde seu talento encontrava a necessidade do mundo. E, conectando todos esses pontos, a escolha entre os dois lobos, a paixão de Sam, o sorriso da Caixa, a resiliência de Jordan. O amor de pai em Barcelona, a consciência do tempo com as bolinhas de gude e a humildade da regra de ouro, chegamos a uma conclusão libertadora. A atitude é a única coisa sobre a qual temos controle total. Victor Franco, sobrevivente do Holocausto, disse que tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa. A última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer circunstância. Portanto, ao encerrarmos este episódio, convido você a fazer um inventário da sua atitude atual. Como você tem reagido aos imprevistos? Como você tem tratado as pessoas ao seu redor? Que lobo você tem alimentado mais frequentemente? Lembre-se de que não é uma mudança que acontece da noite para o dia. É um exercício diário, tal como o treino de um atleta. Haverá dias em que o lobo mau parecerá mais forte, dias em que o sorriso será difícil. E tudo bem. O importante é a intenção consciente de retomar o caminho da positividade. Que você possa sair daqui hoje com a determinação de ser o guardião da sua própria mente. Que você possa olhar para os problemas como oportunidades de crescimento. Para as pessoas como companheiros de jornada e para cada novo dia como uma página em branco esperando pela sua melhor assinatura. A vida é 10% o que acontece com você e 90% como você reage a isso. Então, reaja com coragem, reaja com amor, reaja com uma atitude inabalável. Porque, no final das contas, a atitude não é apenas tudo, ela é a magia que transforma o chumbo da rotina no ouro da realização. Muito obrigado por me permitirem compartilhar essas reflexões com vocês. Levem essa luz, espalhem esses sorrisos e nunca se esqueçam, o poder está, e sempre esteve, nas suas mãos e na sua mente. Até a próxima jornada.